E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui mais um dia, mais uma noite, isso mesmo. Estou aqui com uma pessoa muito incrível, ele vai se apresentar. Peguei realmente ali, pedi para vocês estarem falando, perguntando sobre o assunto que nós vamos falar. E também tem algumas perguntas aqui do Instagram que foram selecionadas. Não consegui colocar todas as perguntas, que eram muitas. E aí eu vou conseguir também ter algumas perguntas que estavam repetidas. Então assim, vai dar certo. E se apresenta aí, fera. Bom, meu nome é Adriano, sou um dos pastores aqui da Aliança Eterna, tenho trabalhado já há algum tempo no Ministério de Ensino, no CETA, na parte da direção, dando aula, nos cursos, casado com a Silvia, pai do João Paulo, pai da Giovana, trabalho também como engenheiro, sou formado em engenharia também, e engenheiro civil, e vamos aí fazendo a obra lá na construção e fazendo a obra no reino de Deus. É tão legal, né? Porque você está na engenharia, mas você tem um corpo lá muito cimento, essas coisas e tal, mas aqui é mais espiritual, crescimento. Lá eu estou edificando algo que é temporário, aqui a gente edifica. Já começou! Aleluia! A gente tem um make-off que sempre você tá ouvindo barulho aí, né? É assim mesmo, é o fogo desse espírito. Então a gente vai falar sobre um assunto muito legal, eu gosto muito e tem muita gente que tem dúvida, né? Nós vamos falar do assunto Volta de Cristo, é isso mesmo. E algumas pessoas fizeram perguntas no Instagram, selecionei algumas foram muito legais, algumas foram muito complexas, que, tipo assim, não tem como explicar em um vídeo. Tipo assim, tem como explicar numa aula de teologia, que aqui no CETA você pode fazer aula, então eu tô fazendo um marketing pra você, venha pra cá. Então, tipo assim, é muito complexo. Então, a gente vai fazer algumas perguntas que realmente tem como dar algumas respostas, mas também acho que se aprofundando mais, né, pastor, vai ficar uma coisa mais, acho que mais concreta no espírito, mais, como que eu posso dizer, mais construída, né? Sim. Vamos lá, a volta de Cristo. Por que tenho que saber desse assunto, pastor Adriano? Por que saber da volta de Cristo, né? Isso. Hoje, na realidade, a gente vive um tempo onde as pessoas talvez, não agora com a questão da pandemia, porque muitas pessoas têm se despertado com a questão da volta de Jesus. As pessoas enxergam a pandemia, por exemplo, como um sinal iminente de que algo está para acontecer. São cumprimentos das profecias, e a gente consegue perceber hoje com mais clareza, nos tempos que nós vivemos, do que talvez na época da Reforma Protestante, do que na época dos avivalistas, porque naquele período várias profecias ainda não tinham se cumprido. Por exemplo, a questão de Israel em 1948 voltar a ser uma nação. Até então não existia a nação de Israel. E existe uma profecia bíblica que se cumpriu com o Estado de Israel em 1948, falando claramente da volta da nação, a respeito da figueira, e a figueira representando a Israel, e Jesus falando, olha, ficar atentos à figueira, porque na hora que ela começar a despertar, e apresentar os seus ramos e dar os seus frutos, quer dizer, está muito próximo. Então, falar sobre a volta de Jesus é muito importante, porque Jesus ele diz o seguinte, por exemplo, quando está lá na questão da ceia, ele vai dizer, tomai e comei, esse é meu corpo, partido por vós, fazer isso em memória de mim até que eu venha. Então Jesus deixou muito claro, quando ele vai subir aos céus, os anjos vão falar para os discípulos, por que vocês estão assim espantados? Da mesma forma que ele está indo, vai voltar. Eu estou falando aqui de uma forma muito clara, assim, mais popular, para ficar mais claro. Então a volta de Jesus, ela deve ser um assunto, ou um sentimento que a igreja precisa ter constantemente, porque nós estamos falando do propósito ao qual nós somos criados, que é viver eternamente com Cristo. Quando o homem foi criado no jardim, ele foi criado para viver na presença de Deus, sem qualquer tipo de separação ou qualquer tipo de bloqueio nesse sentido. O pecado veio e desconstruiu isso, mas dentro do projeto de Deus existe ainda a alternativa, o escape desse projeto se voltar a se cumprir, e é através da salvação por meio de Cristo na vida eterna. Então a volta de Jesus ela é muito importante, porque ela demonstra a questão do quanto nós amamos a Cristo. Se eu amo Jesus, eu quero estar com Ele.
Se eu amo a Cristo, eu quero estar na presença dele. E a gente pensar que a Bíblia vai dizer que nós vamos morar com ele eternamente, num lugar onde toda lágrima será enxugada, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Quem não vai querer morar num lugar desse? Não é verdade? Então, assim, a volta de Jesus precisa ser um sentimento onde todos os dias, quando nós levantamos, nós agradecemos a Deus. Obrigado por estar vivo, obrigado, Senhor, porque o Senhor vai me fortalecer para mais um dia de trabalho, e obrigado porque nós estamos um dia mais próximo de ter um encontro com Ele, né? Então é um sentimento que, quando a gente tem a expectativa da volta de Jesus, a gente supera muita coisa, no sentido de certas tribulações ou certos anseios que a gente tem. Eu queria ter tanto isso, queria ter tanto aquilo, mas às vezes a gente queria ter muito aqui, sendo que o nosso foco é ajuntar tesouros nos céus. Então a nossa vida aqui, 60, 70 anos, não se compara ao que está reservado para nós na eternidade. Por isso, a importância da volta de Cristo. É um assunto importante, não pode ser esquecido. E mais, nós precisamos desenvolver um temor para a volta de Cristo. Quando nós pensamos na volta de Jesus, nós vivemos de uma forma mais santa. Por que as pessoas hoje talvez estão vivendo de uma forma muito leviana dentro da igreja? Porque elas não têm a expectativa da volta de Jesus. Mas quando nós nos apegamos à volta de Jesus, a gente vive de uma forma mais santa. Vem o temor. Vem o temor. O noivo está à porta. Meu Deus. Né? Então fica aquela situação. Se o noivo está à porta, quer dizer, eu tenho que estar preparado. Tem que ter azeite na minha botija. E para ter azeite, a gente sabe que precisa labutar. É uma vida de consagração e tal. Por isso que a vida de Jesus, a volta de Jesus é muito importante. Nós vivemos de uma forma mais santa quando nós vivemos na expectativa da volta de Cristo. Eu acho que é isso. Amém. Nossa. Glória a Deus. Tem muita coisa para ser dita. Não, é isso mesmo. Eu tô feliz, tipo assim, que a gente eu fico triste, né, pastor? Porque, tipo assim, não é só na minha família que tem, mas eu vejo amigos meus, pessoas próximas de mim, que se Jesus voltasse hoje, elas iriam ficar. Infelizmente. Mas não porque acho que não é porque ninguém pregue, mas é porque a galera, realmente, como você falou, vive. Como se não houvesse amanhã, quer conquistar coisas, mas não sabe que Jesus já está na porta, querendo morar com eles, né? Por que Jesus ainda não voltou, pastor? Por que Jesus ainda não voltou? A volta de Cristo, hoje, ela não está condicionada a nada. Quando Jesus vem e aí as profecias vão se cumprindo, hoje, o fato dele ter morrido, ressuscitado e voltado aos céus, tem alguma coisa para acontecer para Cristo voltar? Nada. Por isso que a volta de Jesus, a gente crê no arrebatamento, que a igreja vai ser levada na presença de Cristo antes da grande tribulação, é a visão que nós na Aliança Eterna temos. Não tem mais nada para ser realizado para que Jesus volte. Pedro, na epístola dele, ele vai dizer que quando, e é uma profecia que Jesus também diz, que quando o evangelho for pregado em todas as nações, a todas as criaturas, seria então o retorno de Cristo. Então a única forma da gente antecipar a volta de Jesus é pregando o evangelho. Não adianta orar, jejuar, não adianta fazer sacrifício, nada disso. Tudo já foi consumado para ele voltar. Agora, antecipar é só por meio do espírito missionário evangelístico. Pregar. Aí a gente pode, de repente, trabalhar a favor desse retorno mais próximo. Mas por que Jesus não voltou ainda? É porque eu acredito, dentro dos desígnios eternos, algo ainda precisa ser realizado. Hoje, quando a gente pensa na pandemia, querendo ou não, nós passamos a orar mais, nós passamos a ler mais a Bíblia, passamos a desenvolver mais temor em certas coisas. É aquilo que a gente sempre fala, que às vezes Deus está chacoalhando a peneira. Então, eu acredito que a volta de Cristo nada retém ou prende. É porque não está no tempo do Senhor ainda. Mas que Ele está às portas, Ele está. E uma coisa que você falou que eu vi também que aconteceu, a gente deu mais importância aos detalhes. Sim. Né? O que era um abraço antes? Sim. Para todo mundo era nada, mas na pandemia virou uma coisa. Quero abraçar. Não posso abraçar, não posso pegar na mão. Pode pegar na mão. Então, tipo assim, o que era ir na casa de um irmão, fazer célula, estar reunido? Tinha gente que não gostava, não quero. Hoje, aí nessa época da pandemia, aí agora que não pode ir na casa de ninguém.
Então, assim, a gente valorizar os detalhes, eu vejo que foi muito... E eu acredito que pós-pandemia, a igreja ela vai viver um período de despertamento, automaticamente ela vai viver um período de avivamento. Talvez não vai ser aquele avivamento como o Azusa, o avivamento do país de Gades, não é aquela coisa, mas eu acredito que vai ser um avivamento individual, onde as pessoas que permanecerem, elas vão ter aquilo que serão bem-aventuradas, porque elas têm fome e sede, sabe? Então eu creio nisso, né? Agora, porque ele não voltou, aí é do Pai. Oh, Jesus! Pastor, quantos julgamentos haverão? Quantos julgamentos haverão? A questão dos julgamentos, hoje, nós temos dois grandes tribunais, que a Bíblia vai dizer, que é o Tribunal de Cristo e o Tribunal do Trono Branco, né? Mas na questão dos julgamentos, nós vamos supostamente nós temos três, porque nós temos o Tribunal de Cristo, e eu vou falar sobre ele. Nós temos o julgamento das nações e o Tribunal do Trono Branco. O Tribunal de Cristo, ele é o tribunal que vai ser reservado àqueles que forem arrebatados na volta secreta de Jesus. Jesus, quando vem e arrebata a igreja, ele leva consigo aqueles que foram salvos, os mortos vão ressuscitar. O texto, a referência está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E aí, a Bíblia vai dizer que esses que estiverem na presença de Cristo, forem arrebatados, ou que ressuscitarem nessa volta secreta de Jesus, eles vão passar pelo tribunal de Cristo, não um tribunal para condenação, mas para galardoamento, é galardão. Então lá nós vamos receber recompensa, é o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é condenatório, ele é para recompensar. Então o Luciano vai subir, aí Jesus vai chegar lá e falar assim: Luciano, você foi um bom líder de célula, você foi um bom filho, um bom irmão na fé, né? Então olha, vou te recompensar, né? E ele vai te dar as recompensas que está reservada para você. Então nesse sentido, o que vai acontecer? O tribunal de Cristo é nisso. O julgamento das nações é o que uma das correntes teológicas fala, que o julgamento das nações é na volta de Cristo, quando ele voltar na batalha do Armagedon, porque ali as nações vão se levantar contra Israel, né, e contra os eleitos do Senhor, contra a porção, né, daqueles que ficaram na grande tribulação, mas que não vão receber a marca da besta, que vão se converter nesse período. E aí, nesse sentido, quando Cristo vem, ele realiza ali na batalha, ele vai exterminar, né, naquela batalha assim, de uma forma quase que imediata, todos aqueles que se rebelaram contra ele e contra os seus eleitos. Então eles chamam também esse evento do julgamento das nações. Mas o segundo tribunal, que aí nós temos o tribunal de Cristo, e tem o tribunal do trono branco, que é o juízo final. O juízo final, nós acreditamos que ele vem ao final do milênio. Então, depois que Cristo vem na batalha do Armagedon, ele vai instaurar o seu reino milenar na terra durante 1000 anos, e após esses 1000 anos vai ter então o tribunal do trono branco. E aí o tribunal do trono branco é um tribunal para condenação, onde as obras, as pessoas vão ser julgadas segundo as suas obras. A igreja passa por esse tribunal? Não, porque a igreja ela foi arrebatada com Cristo, né? Esse tribunal do trono branco, infelizmente, está reservado. É isso que a gente crê, é bem claro, é bom ficar claro, que é uma linha de pensamento que nós da Igreja Batista Aliança Eterna temos. Outros irmãos têm outras visões, né, que a gente não pode falar que é certo ou errado. Fato é que todas as linhas escatológicas, elas acreditam na volta de Cristo. Então, se vai ser antes da grande tribulação, se vai ser depois, se vai ser no meio, então vai estar tudo fato é que ele vai voltar. Vai estar tudo na mesa, ceando. Vai estar todo mundo feliz. Fato é que ele vai voltar. E no tribunal do trono branco, né, que ali vai ser aberto os livros, que aí a Bíblia vai dizer que vai ser aberto os livros. Infelizmente, ali as pessoas que não tiverem, né, aceitado a Cristo, não tiverem vivido uma vida segundo os princípios do Senhor, vão ser condenadas, né, eternamente. Ai, eu fico pensando, pastor, são tantas vidas que a gente não conhece e que conhece, os nossos olhos se enchem de lágrimas, pois
elas não vão conhecer isso, né? Tipo, ou também não querem. Tem gente que já conheceu Jesus, tá no mundo e só não quer viver isso. É triste porque hoje as pessoas, infelizmente, elas são cegas, né, a esse tipo de realidade. Então, mas quando a gente pensa eternidade, o que é eternidade? Eternidade é 1000 anos, são 10 mil anos, 1 bilhão de anos. 1 bilhão de anos não se compara à eternidade. Então, quando as pessoas pensarem em trocar a eternidade por 20, 10 anos aqui na Terra, vivendo certos prazeres que, sabe? Então, infelizmente, é muito triste, porque diariamente milhares de pessoas estão se perdendo. Meu Deus. Vou falar pra vocês que não sei se você se sente julgado, não sei como você foi na igreja, qual o pecado que você tá bugado aí. Só penso que nós, como igreja, nós amamos você. Só o pecado que a gente não tem como abraçar. Mas como Jesus nos ama, né? Nós também te amamos. Se você está longe de Cristo, começou a assistir esse vídeo, assim, busca ajuda que Deus vai levantar alguém para te ajudar. E nós estamos aqui também da Aliança Eterna para te ajudar também. E assim, gente, não vale a pena, igual o pastor falou, às vezes 10, 20 anos aqui na Terra vivendo qualquer coisa para a eternidade viver com Cristo. Não se compara. Não se compara. Pastor, se alguém foi salvo instantes antes de morrer e essa pessoa não seguia Jesus, alguém pregou para ela e ela receberá alguma recompensa? Ó, o que acontece? A recompensa a Bíblia, quando a gente pega lá a carta das igrejas da Ásia, no Apocalipse, quando a gente pega lá as bem-aventuranças, nós vemos lá que as recompensas, elas estão atribuídas àqueles que perseveram, àqueles que trabalham. Quando você pega lá a parábola dos talentos, você vai ver as pessoas trabalhando e multiplicando os talentos, sendo recompensado por aquilo. A recompensa está muito atribuída ao trabalho. Salvação e galardão têm que ser tratados distintamente. A pessoa é salva mediante a fé. Então, o ladrão na cruz aceitou a Cristo ali, reconheceu a Cristo na cruz, foi salvo. Se ele vai receber galardão, já é uma outra história, porque o galardão está atribuído ao trabalho, às obras, As obras não salvam ninguém, nós somos salvos mediante a fé. Efésios capítulo 2, é dom gratuito, vem mediante a graça de Deus. Agora, a recompensa é aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, que as obras vão ser provadas a fogo. A que foi construída em ouro, pedras preciosas e tal, vai permanecer. As que foram edificadas em palha, feno e tal, serão queimadas. Aí ele vai falar o seguinte: todavia serão salvos. Então quer dizer, tem obras que vão ser consumidas, mas a pessoa vai ser salva. Entretanto, outras vão ser provadas no fogo, vão permanecer e essa pessoa vai ser recompensada. Então, salvação tem que ser tratada de forma distinta de galardão. Galardão é fruto do trabalho, é trabalhar. E pastor, eu fico parando a pensar, às vezes, assim, agora que vem uma coisa no meu coração, mas será que tudo que eu estou fazendo amanhã vai ser colocado no fogo? Será que ela está sendo em ouro, está sendo em prata ou está sendo em palha? Tipo, bate isso no nosso coração, sabe? Assim, Deus, eu fiz tudo, mas aí Deus vai vir e fala assim: não, mas foi tudo palha. Eu fico, Mas eu acho que essas obras, elas têm que estar muito conectadas à vontade do Espírito, do Espírito Santo. Por isso que é importante saber o seguinte: olha, isso que eu estou fazendo para Deus. Por exemplo, as pessoas elas ficam muito admiradas com o ministério de louvor, esses ministérios artísticos, da igreja, porque eles são muito evidentes. E as pessoas às vezes são muito atraídas por isso, pela evidência. Mas a questão da relevância, às vezes ela pode ser tratada diferente. Porque, por exemplo, imagina um intercessor na igreja, que é um trabalho que às vezes as pessoas não enxergam, mas às vezes Deus levanta aquela pessoa no ministério de intercessão, Olha o galardão que essa pessoa vai receber. Nós estamos dormindo, tem alguém orando por nós, Deus levanta para orar por nós, nós nem sabemos, tem alguém orando por nós. Olha a recompensa que essa pessoa vai receber. Não que as pessoas do ministério artístico não vão receber, tá, gente? Você no seu teatro,
evangelizando por meio do teatro, o pessoal do louvor, das células, todo mundo é recompensado. Só que eu acho que é o seguinte, a gente tem que ter sempre em mente o seguinte: Deus distribui os dons, a Bíblia vai dizer que os dons são distribuídos para a edificação do corpo. Quantas pessoas que às vezes falam assim: Deus, eu quero ter o dom de línguas estranhas, porque o meu irmão fala em línguas estranhas. Não, a minha oração é a seguinte: Deus, eu quero que o Senhor me dê dons para edificar a sua igreja. Verdade. Aí a coisa é diferente. Então, quando eu estou pedindo algo porque é uma vontade que eu tenho, talvez eu não vou receber. Tem gente que vai com um monte, faz propósito e tal, porque quer ter dom de revelação, ter dom disso e tal, mas é porque ela quer aquilo que ela viu outra pessoa tendo e ela acha interessante, bonito. Mas na realidade os dons eles têm que ser aplicados para a edificação do corpo da igreja. Quando Paulo vai falar em 1 Coríntios 14, ele fala que o dom de língua, né, ele é interessante, ele é bom, precisa ser buscado, que é para edificação individual. Mas ele fala, olha, o dom de profecia, ele é supremo, é maior, por quê? Porque na profecia a igreja é edificada. Então, quando a gente pensa, será que o que eu estou fazendo é palha, feno, madeira? Eu acho que a pergunta é a seguinte: eu estou fazendo de acordo com o propósito que Deus tem para mim e é de acordo com os dons que Deus me deu? Se for, está linkado. É ouro, é pedra preciosa, né? Agora, se eu estou fazendo porque talvez é bonita, eu tenho que ficar esperto. Aí, galera, ó, rever esses conceitos aí, ó. Não vai porque todo mundo tá indo, igual realmente eu lembro no dia que eu busquei falar em línguas, não é porque eu tava querendo, porque todo mundo tava querendo. É porque eu falo, Deus, eu quero falar em línguas para me edificar, para me sentir aquilo. E também eu já orei, a fala aqui com o pessoal, não sei se você sabe, mas eu já orei muito por dom de cura. Deus, eu quero, mas não é para mim aparecer e tal. Mas eu tenho orado por pessoas, pessoas têm sido curadas. Tipo assim, não é ainda o cego viu, o aleijado andou, mas tipo assim, às vezes uma dor no estômago, uma dor de cabeça, eu oro e a pessoa fala, não, porque é o seguinte, Lu, se você pede, Deus, eu quero o dom de cura. Aí Deus olha no seu coração e fala assim, mas você não tem desejo de ir para o hospital para orar para uma pessoa lá no hospital. Para que dom de cura se você não quer ir no hospital até aquela pessoa que está aflita? Sim. Curar pessoas dentro da igreja? Né? Mas eu também fui num negocinho do... Não vou falar nome aqui não, mas eu fui num lugar e eu comecei a orar. Falei, Deus, não me tira Jesus e tal, mas eu fui. Eu vou lá orar. Não aconteceu, mas eu não estou frustrado. Mas eu fui. Se o Senhor me deu, eu fui lá. Se não curou, às vezes também, eu penso assim que às vezes tem que ser a vontade de Deus curar. Às vezes a gente ora ali, mas também a vontade propósito de Deus. Propósito. Tiver no propósito de Deus, às vezes você está lá num local, Deus te dá um dom de revelação, um dom de cura, que Ele tem um propósito específico para você ali, naquele momento. Verdade. Pastor, essa aqui foi do Instagram, algumas pessoas fizeram. Milênio, o que é? Explique sobre como você acredita que será o milênio. Para eu explicar o milênio, eu vou fazer aqui um resumo dos resumos da linha sucessória de acontecimentos. Vou fazer uma propaganda aqui. Fazer uma propaganda aí. Gente, esse aqui é o livro. Do livro Aperfeiçoados para a Eternidade. Olha, gente, nosso Adriano, gente. Quem que é? Tá focando? Tem que fazer. Aí, tá focando. Isso aqui, na realidade, esse livro é um curso que nós temos aqui, né? Ele é um livro que pode ser lido de forma devocional, mas eu trouxe aqui, ó, depois eu vou distribuir pro pessoal. Quem que é? Patrocinado pelo Seta, gente. Isso a Globo não mostra, isso. Mas aí o que acontece? Nesse livro a gente trabalha toda essa linha que eu vou falar bem resumidamente aqui para chegar onde que eu me lembro. Sim. No livro, e o que a gente acredita? Nós temos uma série de eventos que vão acontecer agora, que antecedem o milênio e outros que vão vir posteriormente. Então hoje, basicamente, nós estamos vivendo o tempo aí da expectativa do retorno de Jesus. Os sinais da volta de Jesus estão iminentes. Qual que é o grande evento que está para acontecer agora? Nós cremos o arrebatamento da igreja. A igreja de Cristo, né? Isto é, aquelas pessoas que aceitaram a Cristo, estão em vida, ou aqueles que morreram, mas que aceitaram a Jesus. Nós cremos que Cristo virá de uma forma secreta e vai levar consigo essas pessoas. Elas vão ser arrancadas da terra, né? Que a palavra arrebatamento, se você procurar a palavra arrebatamento na Bíblia, você não vai encontrar, né? Mas a Bíblia vai trazer essa questão
das pessoas serem arrancadas, né, da terra, isso é, levadas com Cristo. E o que acontece? Nesse sentido, quando Cristo tira a igreja da face da terra, é porque justamente vai dar início o período que nós chamamos de grande tribulação. O período de tribulação, perdão. O período de tribulação que ele é 7 anos que vai acontecer, sendo que esses 7 anos são divididos em 2 períodos, de 3 anos e meio cada. Nos 3 anos e meio primeiro, vai se ter a sensação da falsa paz, onde um governo será estabelecido sobre a face da terra, onde o governante será o chamado anticristo, que na Bíblia não tem a palavra anticristo, mas nós o chamamos assim. Ele tem outros nomes, o filho da perdição, o homem iníquo e assim vai. Vai ser instituído então esse governo satânico, né? Tem uma trindade satânica por trás desse governo, que é o anticristo, o falso profeta e o próprio Satanás. As pessoas vão ter a sensação de que vão estar vivendo bem na terra. Ele vai trazer a solução para muitas coisas, para a fome, para as guerras, enfim. Mas ao final vai estabelecer um pacto com Israel, porque a tribulação, na visão que nós cremos, ok? É importante frisar isso. Nós cremos que a tribulação é um período onde Deus ele vai trabalhar de uma forma, em especial com Israel, por ter recusado o Messias. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então Daniel, o profeta Daniel, ele vai na profecia das 70 semanas falar a respeito da grande tribulação. Então a igreja arrebatada antes, entre então esse período de 7 anos, ao final dos 3 primeiros anos e meio, o pacto com Israel é quebrado. E aí esse pacto com Israel é quebrado quando o terceiro templo sendo construído, o anticristo vai edificar uma imagem dele dentro do templo. Os israelitas não vão aceitar, o pacto vai ser quebrado e aí vai começar o período de grande tribulação. Jesus vai dizer que não houve e nunca haverá um período como esse. Vai ser algo terrível. As pessoas vão ser perseguidas, vão ser mortas. Durante esse período, as pessoas que não tiverem a marca da besta não vão ter uma boa vida, elas vão ser perseguidas, mortas. Mas ao final desses 3 anos e meio de grande tribulação, somando, dando 7, a Bíblia vai dizer que Jesus então volta com o seu exército celestial, e aí vai acontecer a grande batalha, chamada Batalha do Armagedon. E nessa batalha então Cristo aprisiona o Satanás numa cadeia, ele vai ficar aprisionado durante 1000 anos. Na batalha, o anticristo, o falso profeta são lançados no lago de fogo e enxofre, que vai ser inaugurado ainda. O lago já existe, mas não tem ninguém lá. A Bíblia vai mostrar claramente, na visão que nós cremos, lembrando, que nós professamos, que quem inaugura o lago de fogo e enxofre é o anticristo e o falso profeta. São lançados lá, nesse evento do Armagedon. Satanás é aprisionado. Nisso, dá início então o milênio. O que é o milênio? É o reino milenar de Cristo na face da terra. Nós cremos, e dentro dessa corrente teológica nós cremos, Cristo vai instaurar um reinado dele físico em Israel, com o seu trono sendo edificado em Jerusalém, e ali durante 1000 anos ele vai reinar. Quem que vai reinar com ele ali? São os remanescentes da grande tribulação, aqueles que suportaram, que sobreviveram à grande tribulação, que não aceitaram a marca da besta, e que com força e com garra passaram por aquele grande momento, nesse terrível momento. E juntamente com essas pessoas estará reinando com Cristo a igreja, Então parte, e aí eu sei que tem uma pergunta que vai falar sobre isso, a questão do galardão, mas alguns vão dizer que o galardão, em alguns aspectos, vai estar atribuído ao governo de Cristo no milênio, onde vai ser dado o poder de governar sobre outros, Então Luciano, de repente, pode ser algum líder do governo no milênio de Cristo, vai saber, Mas, então o que acontece? Nesse sentido, o reino milenar são os 1000 anos de Cristo sobre a face da terra. A Bíblia vai dizer que vai ser um tempo onde as pessoas não vão
morrer, que a longevidade vai acontecer, a bondade, toda a graça de Deus vai ser manifestada nesse sentido, mas ao final dos 1000 anos, Satanás vai ser liberto e vai lançar uma grande rebelião, uma última revolta contra os eleitos de Deus e contra o próprio Cristo. E você fala assim, mas quem que vai se revoltar contra Cristo? Cristo habitando na terra, reinando 1000 anos, ninguém morre, é tudo do bom, do melhor e tal. Mas é justamente o seguinte, as pessoas que sobrevivem à grande tribulação, diferentemente da igreja, que quando arrebatada recebe o corpo de glória, essas pessoas que sobrevivem à grande tribulação, elas não têm ainda a transformação. Elas ainda estão na habitação da carne. E aí elas têm ainda a herança pecaminosa de Adão. Essa herança proporciona um engano ainda. Então, as pessoas que estiverem no reino milenar de Cristo, muitas crianças vão nascer nesse período. Elas vão ter crianças nascendo nesse período, durante esses 1000 anos. As pessoas pensam que vão ficar E aí, nesse sentido, as pessoas vão ter que o quê? Elas vão conhecer a Cristo, vão ter que crer na obra de Cristo. Tudo sempre foi pela fé. A questão da salvação, a questão sempre foi pela fé. A justificação sempre foi pela fé. Então, muitos vão sobreviver, mas infelizmente, o que vai acontecer? Essas pessoas vão, num dado momento, e aí no final do milênio, vão se deixar enganar novamente por Satanás, assim como foi lá no Éden. Vão se revoltar contra Cristo. E a Bíblia é um círculo, de novo, né, que volta ao início. E as pessoas vão ter a escolha sim e a escolha não. E aí nesse final desse período, o que acontece? Aí Cristo não vai ter batalha, não vai ter nada. Eu acredito que da mesma forma como ele fez em Gênesis, haja luz, ele vai falar, olha, acabou, né? E aí nesse tempo, no final do milênio, Satanás então é lançado no lago de fogo e enxofre e dá início o grande tribunal do trono branco, que aí vai começar o julgamento. As pessoas que não estiverem salvas, não estiverem com o nome escrito no livro da vida, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. E após esse grande julgamento, começa então o estado eterno, vir dos céus descer a nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Quem crê diz amém, igreja. Eu passo sempre falando, fez eu lembrar de uma série que eu vi, que ela chama Arrow, do Arqueiro Verde. Que na 5ª temporada tem um negócio tem um lago lá. Que você fala essa questão, e lá esse lago é muito demoníaco, que eles começam a ressuscitar uns mortos lá com cheio de demônio, lago cabuloso. E também me remeteu à Guerra dos Vingadores. Sim. Porque ali, querendo ou não, vai ter aquela guerra, todo mundo pensou, nossa, Thanos é bonzinho, pegou... E aí era aquele falso, porque aí teve que ter a luta, aí o Homem de Ferro, quem não viu, você vai saber que ele morreu, já falei. Spoiler! Aí todo mundo já viu. E aí aconteceu aquela guerra, eu fico imaginando uma guerra daquele nível, porque tipo assim, a Marvel é cabulosa em efeitos especiais e tal, mas eu fico imaginando uma guerra daquele nível ali, nós lá com o Senhor, e vendo a guerra acontecer e falar, Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Na realidade, todas essas batalhas que a gente acredita, elas não vão ser batalhas físicas. Jesus não vai... Para que Jesus vai guerrear com a espada? Se ele pode dar um sopro, destruir tudo. Entendeu? Então, essas alegorias são figuras representativas dessas batalhas, mas é para demonstrar o senhorio de Cristo. A batalha do Armagedon, ele vem, ele extermina. Aí, quando vai dizer lá que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, quem não quis vai ter que ajoelhar, porque com ele não tem esse negócio de meio tempo. Na hora que ele chegar, chegou. Então, assim... a batalha do Armagedon, a batalha, essa última revolta no final do milênio, Cristo não vai perder tempo de batalhar. Vai ter um exército de anjos que vai guerrear, vai soltar fogo e tal, não vai ter isso. Ele vai voltar e falar, olha, acabou, estou chegando para tomar. O governo é meu. O governo é meu, sempre foi meu. Só para colocar uma ordem aqui, mas acabou. Só fazendo um parênteses aqui, eu esqueci de dizer que durante o período da grande tribulação de 7 anos, a grande tribulação está acontecendo na terra. Mas e a igreja que foi para o céu? O que está acontecendo? A igreja foi arrebatada. Durante esse período,
a igreja ela está nos céus, e aí nós vamos ter o evento do Tribunal de Cristo e tem as bodas do Cordeiro. Lá vai estar na festa. Festa. Que... Bom demais. Gente, ela tá na festa. As bodas do Cordeiro, é interessante falar sobre as bodas. Aí volta naquela primeira pergunta: por que a volta de Jesus é um assunto que deve ser importante? As bodas do Cordeiro, quando ela vai falar na Bíblia sobre ela, é uma alusão clara sobre o casamento dos judeus, dos hebreus. Ah, verdade. Então é exatamente isso. Aí as bodas arremete a tudo aquilo na obra de Cristo. Por exemplo, nós somos a noiva, a igreja, Cristo é o noivo. Num casamento hebreu, o casamento, por exemplo, a festa, ela é custeada pelo pai do noivo. Então, as festas de casamentos hebreus, elas tinham uma duração de acordo com as posses do pai do noivo. Vamos lá, então. Aí você imagina, se o noivo, quem é o noivo? Quem é o pai do noivo? Que tipo de festa que o pai do noivo vai proporcionar? Tu nem imagina. Do bom e do melhor, não é? Comer até as... Já tô pensando em comer, tá vendo? Deus, você é maravilhoso. Então assim, aí era uma tradição, por exemplo, o noivo, quando ele ia fazer o contrato de noivado, na realidade o contrato de noivado na cultura hebraica, na cultura judaica, já era um laço de casamento. Ele ia, pagava o dote para o pai da noiva, Cristo vem, paga o dote na cruz do Calvário, estabelece a aliança de noivado com a igreja. Ele volta porque é o seguinte: na tradição judaica, a noiva sai da casa do pai e vai morar na casa do pai do noivo. Aí Jesus, João capítulo 14, ele fala: olha, eu vou para o pai preparar morada. Então ele vai para a casa do pai preparar morada. Quando ele volta para buscar a noiva, ele não avisa. Na tradição judaica, o noivo não avisa que dia. Por isso que a noiva lá, ela tem que estar preparada todos os dias. É a preparação da igreja. Nós temos que estar preparados todos os dias, como se Cristo fosse voltar amanhã. Aí, quando o noivo volta para buscar a noiva, na tradição lá, ele não vem sozinho não, ele vem com os amigos fazendo festa. Quando Cristo voltar, ele volta com quem? Com os anjos, para buscar a igreja. E aí é feito um cortejo de volta, durante todo o percurso, até a casa do pai é feito um cortejo, festa, tudo mais e tal. Então, enquanto na terra as pessoas que não creram em Cristo, não aceitaram a Cristo, negaram, né, a palavra, elas vão estar, infelizmente, passando por grande tribulação. No céu a história é diferente. E aí, eu quero deixar aqui claro, né? Aí que nós temos que sempre lembrar o seguinte: então significa que é 7 anos de festa no céu? Não. O céu não é cronológico como na terra. Então, quanto tempo vai durar essa festa lá? Ou quanto tempo que nós vamos ficar esperando 7 anos para Jesus voltar e tal? Não, gente. O tempo sobrenatural, o tempo espiritual, não é o tempo cronológico da terra. Então, esquecendo, porque as pessoas às vezes querem fazer uma ligação do que acontece aqui com o que acontece no céu. E Pedro vai dizer: para Deus, um dia são como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia, né? Então, nesse sentido, esse tempo que nós vamos ficar lá quando voltar com Cristo, de repente para nós lá vai ser 1, 2 dias. Aqui na terra está passando anos, né? Vai saber. Ou diferentemente, enquanto eles estiverem aqui 7 anos, para nós lá vai ser 100 anos de festa. Recebo! Todas as festas que eu fui na terra, eu vou ficar no céu cantando, dançando, aleluia. Pastor, você acredita que perde salvação? Isso é brabo, hein? Essa daí vamos pra sabedoria aqui, vamos lá. Essa daí essa é pra colocar na saia justa, né? Bom, não só eu, mas a igreja, né, o nosso ministério pastoral, inclusive no manual do discipulado 1 a 1, desde quando a gente começa o trabalho do discipulado aqui na igreja, uma das primeiras lições lá, ela vai falar, nós cremos que a pessoa não perde a salvação. Em que sentido? Uma pessoa que conhece a Cristo e que ela tem um encontro verdadeiro com Cristo, ela não retrocede.
ela passa o que passa, ela vai enfrentar muitas coisas, mas ela não retrocede. Então, é aquela questão de que assim, por que você crê que a pessoa não perde salvação? Não é uma questão de uma vez salvo para sempre. Não, é porque a salvação, quando ela acontece, ela acontece de uma forma sobrenatural e verdadeira, genuína, de tal forma que a pessoa que tem uma aliança com Cristo, ela não quebra essa aliança por nada. Então, é uma aliança eterna. Então, se eu não quebro essa aliança, é uma aliança que ela é eterna, é impossível de eu perder algo que é inquebrável, né? Então, quando as pessoas falam assim, mas pastor, e as pessoas que se desviam? Na realidade, eu tenho para mim que essas pessoas, elas não tiveram um encontro real. Isso é um modo de pensar que eu tenho, tá? Mas ela foi tão intensa e tal, aquela coisa toda, fazendo tanta coisa e tudo, mas aí de repente a gente para pensar, Jesus vai dizer, olha, a pessoa chega para Jesus e fala, em teu nome falei línguas, expulsei demônios. Jesus fala, mas eu não te conheci, eu não te conheço. Aí que eu acho que entra o negócio da palha. Será? Também. Que isso? Né? Então assim, Cristo chegar para alguém e falar, olha, eu não te conheço, e ele está falando com uma pessoa que era ativa dentro da igreja. Ela expulsou demônios, ela falou em línguas estranhas, ela fez tudo que qualquer crente cheio do Espírito faz. Só que Jesus fala assim, eu não te conheço. Porque talvez ela desenvolveu algo, você fala assim, mas ela tinha um dom para poder expulsar e tal. Não, nós temos que lembrar que expulsar um demônio não é por meio do que o Luciano é bonito. É porque ele vai na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. É porque é em nome de Jesus. Então, esse fato, né, da gente ser usado como um instrumento na obra de Deus, é por isso que tem que estar linkado muito ao propósito. Porque aí, com certeza, pode ser palha. Porque é muito triste. Imagina a pessoa diante de Cristo, fez um monte de coisa, e Jesus falar assim, quem é você? Quem é você? Abestado. Aí a pessoa... aí não tem como. Então assim, a visão que eu tenho, você imagina, a pessoa recebe Jesus, aí a pessoa, pastor, mas se a pessoa pecar, como é que é esse negócio? Não, uma pessoa que se converte a Cristo, ela não significa que ela não vai pecar. Nós vamos pecar. A gente pensar que a gente agora virou santo e tal, não, hoje é diferente, nós lutamos contra o pecado, né? Uma pessoa que está na igreja, por exemplo, que ela sai da igreja e ela está premeditando, eu vou sair daqui, eu vou pegar minha namorada, por exemplo, eu vou com ela para um motel. Essa pessoa não é convertida. Diferentemente de quando a gente está, por exemplo, no trânsito, alguém vem e fecha o carro da gente, sem querer a gente solta um abençoado lá no irmão, né, que negócio. Aí você fala, não deveria ter agido assim. É porque você tem dentro de você a consciência e a ação do Espírito Santo no sentido de, você como nova criatura em Cristo não deveria agir assim. Aí o que a Bíblia vai dizer, né? Lá o apóstolo João falando, filhinhos, né? Vocês não vivem mais em pecado, todavia sem pecar, lembre-se que tem um advogado. Então a gente confessa, pede perdão e nós alcançamos, mediante a graça de Cristo, esse perdão e continuamos felizes e salvos em Cristo, né? Porque se você imaginar, a gente não crê que quando a pessoa recebe Jesus, o nome dela é escrito no livro da vida. Aí você vem no culto de domingo, recebe a Jesus, o anjo vai lá e anota, o Luciano está salvo. Aí o Luciano na segunda-feira vai e peca. Aí o Jeová fala, apaga o nome dele aí, o anjo vai lá e apaga. Aí o Luciano de tarde pede perdão, aí ele assina de novo o nome do Luciano. Mas no outro dia o Luciano peca de novo, aí o anjo vai lá e apaga. E o anjo vai ficar com preguiça, isso vai? Então assim, essa questão da salvação, ela está ligada diretamente à conversão. Uma pessoa convertida, ela está salva para sempre, porque ela não retrocede, ela permanece firme. Aleluia. Pastor, predestinação, você acredita?
calvinista ou arminianista? Não, isso a gente não pode discutir, você tem que estar no Não, até por tudo que a gente está falando aqui, eu acho que tá até claro que, assim, eu não creio, o ministério não crê, né? Tenho os irmãos aí, inclusive eu tenho muitos pastores que eu gosto de acompanhar e tal, que são dessa linha, né? Que creem nisso, mas assim, é aquilo que eu acredito que todos nós vamos estar no céu. Eu, particularmente, eu não acredito. Por alguns fatores, eu acho que, de certa forma, essa questão, se você pensar na predestinação, isso vai impactar, de certa forma, até na questão da própria obra de Cristo no Calvário. Né? Então, eu acho que o amor de Deus, ele vai muito além dessa nossa compreensão. Pensar que Cristo morreu pela prostituta, Cristo morreu por Barrabás, Cristo morreu por Pedro, que negou 3 vezes, Cristo morreu por mim, por você, né? Então, esse amor que excede todo entendimento, eu acho que ele vem para alcançar todos. Agora, nem todos vão ser alcançados, porque talvez não vão crer. Aí já é diferente. Aí já é outra história. Né? Pastor, a última pergunta para a gente entrar aqui numa dinâmica bacana, porque as outras que se respondeu todas e é incrível, top. Você acredita... Não, isso aqui não. Não, porque já tinha feito já. É porque eu ia falar, você acredita que salvação se perde, mas já respondeu. Quem não for batizado será salvo? A Bíblia diz que quem crê que for batizado será salvo. A questão do batismo, ninguém é salvo por algo. As pessoas são salvas mediante a fé. O ladrão na cruz é o exemplo clássico para a gente tratar isso. Ele batizou? Não. Jesus vai dizer, hoje mesmo estará comigo no paraíso, né? Então o que acontece? O batismo, ele precisa acontecer na vida de quem aceita Cristo e tem plenas condições de realizar o batismo. Porque o batismo, ele além de ser uma ordenança de Cristo, Cristo no Novo Testamento deixa 2 ordenanças: o batismo e a Santa Ceia, né? Ou Santa Ceia não, perdão, Ceia do Senhor, né? Melhor dizendo. Então o que acontece? São as 2 ordenanças. Quando eu aceito a Cristo, eu dou início a uma caminhada com Cristo. Essa caminhada, ela vai arremeter agora por meio de obras que nós vamos fazer. Não porque essas obras vão nos garantir salvação, não, porque eu sou salvo mediante a fé. Mas todo salvo manifesta obras, é aquilo que o apóstolo Tiago vai dizer, né, acerca das obras mortas. Ele fala, olha, te apresenta as suas obras que eu apresento a minha fé e vice-versa. Então, a profissão de fé que a gente tem em Cristo, automaticamente, ela vai manifestar por meio de obras. Eu aceito a Jesus, por que eu sou dizimista e ofertante? Porque eu aceitei a Cristo. Eu tenho convicção no meu coração que a minha contribuição vai dar continuidade, por exemplo, à pregação do Evangelho que um dia me alcançou. Hoje nós somos frutos de sementes que foram lançadas no passado. Sejam pessoas que morreram, pessoas que choraram, são sementes que se representam o quê? Lágrimas, sangue, né? Vidas derramadas e também sementes financeiras que sustentaram pessoas para chegar até o dia de hoje. Não é verdade? Então, eu sou dizimista e ofertante porque o quê? Eu quero continuar com essa obra, né? Aí o que acontece? Essas obras então vão sendo manifestadas. Oração, a questão da santidade, tudo isso vai acontecendo. Então, com isso, nós vamos desenvolvendo a nossa caminhada cristã. Então, você tinha perguntado mesmo, era do batismo. Do batismo. Então, o batismo, ele é uma manifestação da minha profissão de fé. Porque ele é a pública confissão de fé que a minha vida agora é outra. E aí o batismo representando a morte para o velho homem e vida, né, pela uma nova criatura. Então, o batismo, para quem aceita Cristo e tem condições físicas, intelectuais de realizá-lo, ela precisa fazer. Não que isso vai garantir a salvação ou alguma outra coisa, mas é porque é o seguinte, a obra que Cristo faz em nós é aquilo que Efésios vai dizer lá, que ela é aperfeiçoada em nós. Então, por meio do batismo,
eu aceito a Cristo, eu preciso participar da ceia. Por quê? Porque se agora eu faço parte do corpo de Cristo, Ele é a videira verdadeira, eu sou o ramo, sou inserido nele, eu tenho que viver a vida dele. Então eu sei, eu vou batizar, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia. Por quê? Porque tudo isso faz parte dessas obras que vão manifestar da minha confissão de fé. Então, a questão de que a pessoa aceitou a Cristo, morreu e não foi batizada, ela não vai ser salva? Não, ela vai ser salva porque é mediante a fé. Agora, quem aceitou Jesus, tem plenas condições físicas e tal, diferente de uma pessoa que está na UTI, aceita Jesus na UTI e morre, não teve condições de ser batizado, está no céu, né? Porque a salvação é mediante a fé. Mas para nós estamos aqui, aceitei a Cristo, qual que é o meu próximo passo? Batizar. Jesus foi batizado, para demonstrar né, a questão dessa progressão cristã que nós temos. Eu tenho a fé, mas eu tenho as obras da fé. E aí dentro dessas obras vão manifestar. Então o batismo, a ceia, a contribuição financeira, a oração, o socorro aos aflitos, as obras de caridade, tudo isso. Né? Glória a Deus. Amém? Então, amém. Pastor, você tem alguma música, algum filme, livros? O livro você já indicou aqui o seu, né? E assim, eu espero que você esteja também escrevendo outros, não Jesus. Algum livro, filme, música, pregação, além da sua, que é maravilhosa. Se você não viu uma pregação do pastor Adriano, por favor, venha aqui no culto que você verá. Rapaz, livro, tem um livro que eu li um tempo atrás, eu lembro que foi um livro que me ajudou demais. Um livro antigo, O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Esse livro é uma história muito legal, uma história verídica, de um rapaz que tem um encontro com Jesus, e o título do livro mostra como que a vida dele foi depois disso. Esse camarada do livro andou tanto que os pés dele sangravam para pregar o Evangelho. Então foi um livro assim que me pegou num momento que eu estava muito aflito na minha vida, e depois desse livro, eu peguei o livro e li com ele com 2 dias, porque foi uma leitura que me prendeu, ela foi tão assim, que ela mudou a forma de eu ver certas coisas. O livro é O Apóstolo dos Pés Sangrentos. É um livro antigo, gente, eu me esqueci o nome do autor, mas muito bom mesmo. Filme cristão, todo filme cristão é muito bom, né? Eu sou suspeito porque eu choro demais nesses filmes, eu nem gosto de assistir muito filme. Esse milagre supera aquele menino, o menino cai na... Eu não assisti aquele filme porque eu sei que eu vou morrer chorando naquele filme. Não, assisti, eu chorei 10 vezes. Não, mas eu não vejo, né? Mas o que acontece? Falando sobre a volta de Jesus, eu gostaria de indicar aquele Deixados para Trás, que é um filme muito legal. São 3 filmes, é um filme cristão, que vai falar sobre essa questão do arrebatamento da igreja e tudo que acontece depois. São 3 filmes, uma trilogia, que é muito legal. Eu acho que na internet você consegue assistir e tudo, Deixados para Trás. Agora, um filme que não é cristão, mas que a gente até usa ele no seminário aqui em algumas aulas, é um filme que chama Presságio, com Nicolas Cage. Esse filme fala sobre a Terra ser destruída pelo Sol. E esse filme eu estou indicando ele por quê? Porque hoje Hollywood, não só eu falo Hollywood porque são as grandes produtoras, eles querem implementar na mentalidade da população que algo grande está para acontecer e que nós vamos ter um evento que supostamente pode ser até por uma ação de extraterrestre, que as pessoas vão ser salvas pelos extraterrestres. Sim. Então, assim, esse filme Presságio, ele fala, é um filme que vai falar sobre a destruição da Terra pelo Sol, mas mostra uma ação salvadora de pessoas selecionadas pelos extraterrestres. Como que as pessoas vão conseguir justificar que milhares de milhões de pessoas desapareceram de uma noite por dia com um arrebatamento? Extraterrestre. Então, você falou aí, Marvel, esses filmes que a gente tem visto e tal, toda essa ação divina, né, de
homens, deuses no meio de nós, dentro do universo, né? Que de repente ninguém, até o filme Homem de Ferro, ninguém sabia de universos paralelos e tal, aí de repente se tem tudo isso. Olha como é que as pessoas aceitam hoje a questão de que existem universos paralelos, vida em outros planetas, porque essa cultura cinematográfica está sendo implementada. Mas não pense você que é por um acaso, não. Isso tem uma coisa por trás, porque eles vão ter que justificar. Para que nós cremos no arrebatamento e ele acontecendo, como é que vai explicar que de repente eu e você nós desaparecemos de um dia para a noite? As pessoas foram abduzidas. É tudo pensado, tudo aqui, ó. Mas continua assistindo os Vingadores, que é legal. Não tem problema. E eu gostei da parte de hora que ele foi lá, viveu com a mulher a idade que ele quis e voltou lá pro Capitão América no final, velho. Sim. A questão que você falou do tempo, a questão do céu, pra nós, é isso, porque a questão, nós vamos estar numa dimensão que não tem aquele tempo igual a nossa. Quando passa aqui, passa um segundo, lá passou 100 anos. E aí, galera, aceita Jesus em nome de Jesus. Quero te ver lá, hein? É isso, então. Música, você tem? Você gosta de música. Cara, cristã, tá? Música cristã. É porque às vezes a pessoa gosta de ouvir tipo assim, né? A gente não sabe, tá zoando. Rapaz, música cristã que eu gosto de ouvir muito assim, nacional. Eu gosto muito do Pastor Cirilo, né? Santa Geração. Eu já estou com 40 anos de idade. Eu gosto daquelas músicas antigas. Mas as músicas do David eu gosto dos CDs antigos. Ah, tá. Entendeu? O Pastor Cirilo, os CDs Poderoso Deus, A Presença da Glória. Eu sou dessa geração mais antiga, Som da Chuva. Nossa! Né? Mas hoje em dia, assim, tem um pessoal que eu gosto muito, que teve até conosco no Connect. Eu gosto muito do Matheus Brito. Eu acho que as músicas do Matheus Brito, eu tô doido que ele volta aqui de novo, né? Agora, internacional, Rio Song, quer ver? O Rio Song é com aquela menina lá. Thalia. Nossa, a gente veio ouvindo ela, fiz até internet. Ela cantando. E o pessoal da Betel, né? Betel Church. Que é aquela loirinha lá que eu esqueci o nome dela. Ela e o esposo dela. Ela e o esposo dela. O pessoal que é americano, né, gente? Então, assim, se você ainda não fala inglês, começa a ouvir músicas inglesas, que você é bom pra sua mente. Vai pra escola da Pastora Rose, na Active Language. Active Language, você vai fazer aqui várias propagandas, ela vai ficar legal. Pastor, eu queria, agora uma dinâmica, agora é o quadro Tente Não Se Perder. Aí vai ter uma edição, tá bom? Pastor, tente não se perder. Conta uma história que você lembra quando você era criança. Qualquer história, qualquer. Eu vou começar a falar umas palavras, você vai ter que encaixar essas palavras no meio dessa história, mas não cá. Mas você tem que chegar no final da história. Mas fala da infância, cara? Não, eu falei infância pra ser bem legal. Mas tem que ser real a história? Por favor, você tem que chegar no final. Ah, meu Deus do céu, história da infância. Andar de bicicleta, qual que você vai falar? Só pra mim ter só pra você falar o título, vai ser o quê? Não, eu vou quando eu era... Não conta a história não, só fala como que foi. Tá, não, eu vou contar uma história de um dia que eu desci do ônibus num ponto, e sendo que minha mãe ia descer num outro ponto. Aí você vai contar a história? Vou contar essa história. Ah, tá, então vai lá. Que eu me lembrei aqui. Ah, tá, vamos começar. Bom, eu era menor do que eu sou, né? De estatura. Sim. E eu lembro que a gente ia para uma casa da minha tia que morava aqui no... Arroz. E aí eu almocei, né? Comi arroz que naquela época estava barato. Arroz estava barato, você podia comer muito arroz. Quero ver o pessoal encher Marmitex hoje de arroz do jeito agora que eu quero, né? Mas tudo bem. E aí, depois que a gente almoçou, a gente ia visitar a minha tia que mora aqui no Olarim. Pegamos o ônibus. Naquela época a gente tinha que descer no Barreiro, ali no viaduto da Manesma, e ali tem uma poeira terrível da Manesma, né? Inclusive agora a Manesma desligou o alto forno, tá bem melhor, né? Então, e aí eu desci ali, sendo que tinha que descer depois do viaduto, né? Depois do viaduto. E aí nisso, meu coração começou a bater igual uma bateria de igreja aí, que o pessoal fica batendo essa bateria. Nossa, descer a gente aí, né? E o coração bateu, o que eu fiz? Eu saí correndo.
Saí correndo atrás do ônibus e tagarelando, colocando a língua pra fora, correndo atrás do ônibus, rapaz. E entrei pra dentro do viaduto ali. Jó. Graças a Deus eu não blasfemei contra Deus, igual Jó. E fui atrás da minha mãe, entendeu? Molecote, correndo no meio do viaduto, né? E eu pensei comigo, miserável do Adão, né? Que tudo isso está acontecendo com a gente. É porque esse miserável do Adão pegou lá no Éden, né? E correndo atrás do ônibus, e fui. E chegou perto da sua mãe? E fui por cima do viaduto ali, Lucas, né? E de repente passou um menino ainda me zoando lá, deve ser o Lucas, porque o Lucas é zoador desse jeito, né? Tá. E eu nem conhecia ele na época ainda, e fui correndo até o Santa Rita. Filho. E cheguei lá, minha mãe falou, filho, graças a Deus que você está aqui, né? Celular. Naquela época não tinha celular, não tinha como falar com minha mãe, não tinha como ligar para ninguém, água, né? A única coisa que eu pedi foi um copo d'água, porque eu corri demais. Eu queria água, eu estava morto de sede. Aí você foi, chegou, correndo, cheguei, aí graças a Deus eu reencontrei minha mãe, minha tia estava junto, outros primos, né? E aí dali nós demos sequência, pegamos um outro ônibus para ir para casa da minha tia. E foi assim. Mas foi uma saga, viu, na época. Passar aquele viaduto barreira ali, correndo no meio dos carros sozinho. E foi tudo isso aí, ó. Fui igual Jó, perseverante, com a língua pra fora. Foi incrível! Nossa, saiu bem, parabéns! Gente, foi isso, foi muito bom, Pastor Adriano, muito obrigado pelo seu tempo. Amém. Muito obrigado por você se dispor, por esse conhecimento que você tem. É nítido te ver um ministério que você exerce, que é mestre. Quando sua pregação acontece aqui no Tirol, eu sei que vocês estão me pedindo me dar glória a Deus, é uma coisa que tá ajuda em mim. Às vezes eu vou no outro culto, em outras igrejas, e outro dia eu fui numa igreja e no dia da glória a Deus. Eu fiquei pulsando assim, dentro de mim, como da glória a Deus, aí aqui eu pulso da glória a Deus. Mas assim, as suas pregações, como você fala, realmente transmite esse ensinamento. E às vezes, eu mesmo já fiz teologia para conhecer mais de Deus. Sim. Se todo mundo entendesse, faz teologia para virar pastor, não. Você faz teologia para você conhecer mais do seu Deus, você serve. Quando eu fiz a teologia, eu me formei em engenharia em 2004, aí quando foi em 2007, eu fiz uma pós-graduação na área de engenharia, e em 2007 eu falei assim, vou acabar esse curso, vou fazer teologia, porque eu queria aprender mais da Bíblia. Eu entrei para o curso de teologia para aprender mais da Bíblia. Aí fiz 3 anos e meio de teologia, né? E aí, você fez para ser pastor? Não. O pastoreio, ele veio na minha vida assim, e eu até acredito que é dentro de Deus me chamou nesse sentido, para atuar nessa área. Eu acredito que o meu chamado ele é muito forte nessa parte do ensino, pela questão do momento, de tudo, das necessidades. E eu me coloquei, quando eu fui para o curso, falei assim, olha, eu quero aprender para ensinar, sabe? Então, o meu desejo era esse. E foi, e assim, é muito bom aprender mais. Porque quando a gente aprende, muitos sofismas e muitos preconceitos que a gente tem caem. Verdade. Então hoje, por exemplo, eu tenho visões diferentes eu consigo entender melhor as pessoas. Quando a gente fala, nós estamos em Setembro Amarelo aí, contra o suicídio. Sim. Antigamente, eu tinha uma visão sobre o suicida. Hoje eu tenho uma visão diferente, no sentido assim, de olhar para as pessoas de uma forma mais humana. E eu acho que o conhecimento, ele desperta isso na gente, né? De entender por que a pessoa, de repente, ela enche a mão de remédio e ela toma. As pessoas já olham assim, falam assim, já querem pré-julgar, porque ela não tem amor à vida e tal. Não, ela está num estado de depressão tão profundo, que o médico receitou para ela, falou assim, você vai tomar 2 comprimidos para você passar a noite melhor. Só que ela não consegue, ela não tem paz. Ela fala assim, se ele receitou 2, eu vou tomar 8, que de repente eu vou conseguir. Talvez o desejo dela não era se matar, mas era aliviar a dor que ela está sentindo. O conhecimento desenvolve isso na gente, né? Então assim, são coisas que a gente vai aprendendo e a gente vai se tornando mais humano. E eu acredito que a gente vai se aproximando mais ao coração de Cristo. É aquele coração que, quando eles lançaram a mulher lá para poder apedrejar ela, ele olhou, ele não viu uma adúltera, ele viu uma mulher que poderia ser restaurada, né?
Então assim, eu acho que o conhecimento desenvolve isso na gente. Né? Depois que eu conheci mais, eu parei de debater religião. Debater religião é uma besteira. Por isso que eu falei aqui da nossa visão escatológica, tem outros irmãos, mas glória a Deus pela vida dos outros irmãos. Eu acredito que todos nós vamos estar lá. Amém. Se a gente for antes, como nós cremos no arrebatamento, glória a Deus, os irmãos também de lá vão. Eles não vão ficar para trás. Se nós vamos depois da grande tribulação, aleluia, os irmãos lá estarão certos, nós também vamos. Vai dar tudo na bênção. No final, todos estaremos juntos, eu creio. Em nome de Jesus, vamos perseverar, né? Que aquele que perseverar, a Bíblia diz, será salvo. Glória a Deus. Gente, foi isso. Muito obrigado. Vocês são incríveis e realmente, gente, eu acho que esse tempo foi pouco para esse banho de sabedoria que a gente teve, né? Em nome de Jesus, obrigado. Deus abençoe.